Valtteri Bottas, ele chegou num lugar que pouquíssimos pilotos na história conseguiram chegar. Só que na Fórmula 1, o topo é escorregadio. Tá lá hoje não garante nada para o amanhã. E a questão que define a carreira dele agora é bem direta. Depois de ter vivido tudo aquilo, o que realmente sobrou? Bora entender essa história. Pra gente sacar o dilema do Bottas hoje, a gente precisa voltar pro auge dele. E que auge, hein? Ele não tava lá só pra participar, não. Ele era um vencedor. Ele subiu no degrau mais alto do pódio várias vezes, provando que tinha, sim, talento de sobra para estar entre os melhores do mundo. E olha, não era uma vitória aqui e outra ali, sabe? Coisa de sorte. Não, ele estava direto ali na briga, largando na frente, liderando corrida. Ele se firmou como um cara que todo mundo tinha que respeitar na pista. E o mais importante de tudo, ele conseguiu o lugar que todo piloto sonha. Ele foi para a Mercedes bem na época que eles dominavam tudo. Pensa só, ele estava no topo do mundo, na melhor equipe, no melhor carro. E é por isso que essa pergunta fica tão intrigante. Depois de ter tudo isso, de viver o sonho completo, o que vem depois? O que sobra quando essa fase de ouro acaba? Para achar essa resposta, a gente tem que voltar para esses anos de glória. Porque o auge do Bottas foi, ao mesmo tempo, uma coisa incrível e uma armadilha. Foi um auge, digamos, controlado. Olha que curioso esse paradoxo. De um lado você vê tudo que levou ele para o topo. Rápido, disciplinado, um piloto super confiável. Mas do outro lado, a gente vê a realidade da situação dele. Um teto invisível. Uma posição que era, sim, muito confortável, mas ao mesmo tempo perigosíssima para o futuro da carreira dele. E essa posição perigosa tem nome e sobrenome. Segundo piloto. É um papel super importante numa equipe de ponta, claro, mas que vem com uma regra que não está escrita em lugar nenhum. A sua ambição de ser campeão quase sempre fica em segundo plano. Você está ali para somar pontos e, principalmente, para ajudar o seu companheiro a ser campeão. E ficar nessa sombra, mesmo que seja a sombra de um super campeão, cobra um preço. Um preço bem alto no longo prazo. Um preço que hoje o Bottas está pagando. Cara, essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Ele estava na melhor festa do mundo, mas a festa nunca era para ele. Estar no lugar certo, mas sem ser a pessoa certa, isso muda completamente o que o futuro reserva para um piloto. E aqui estão os custos na prática. Menos liberdade para arriscar, porque o objetivo da equipe era outro. A história de herói, a narrativa de campeão, não era sobre ele. E o mais crucial, ele tinha muito menos margem para errar. Por isso, quando o ciclo dele acabou, ele saiu sem aquele status de intocável, sabe? Aquele escudo que protege um piloto no mercado. E aí, o que era inevitável acontece. O tempo dele na equipe de ponta acaba. E na Fórmula 1, essa porta de saída pode ser um novo começo ou um beco sem saída. A forma como você deixa o topo define quase tudo que vem depois. E aqui está o pulo do gato. Resultado é a moeda da Fórmula 1, claro, mas não é a única. A aura, a percepção de que um piloto é indispensável, de que um projeto depende dele, isso às vezes vale mais do que um monte de vitórias. Bottas saiu com um currículo excelente, mas sem essa aura. O que nos traz para os dias de hoje? Para um capítulo totalmente novo, onde a briga não é mais pelo pódio, mas por uma coisa completamente diferente. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Valtteri Bottas não desaprendeu a pilotar. Muito pelo contrário, o talento, a técnica, a experiência gigantesca para ajudar a desenvolver um carro, tudo isso continua lá. Ele ainda é um piloto de elite. Só que a Fórmula 1 de hoje tem uma pegadinha. Não basta ser só competente, ser um ótimo piloto. O esporte, as equipes, o mercado, todo mundo exige impacto. Exige uma história, uma presença que vai muito além do que acontece na pista. E esse quadro mostra essa virada de chave de um jeito impressionante. A meta antes era uma só, lutar por títulos. A meta agora é outra história. É manter a relevância, usar a experiência para ajudar equipes menores e, sendo bem honesto, lutar para não sumir do mapa. A frase que define a carreira dele hoje é essa. A guerra mudou de cenário. Não é mais uma corrida pelo troféu de campeão do mundo. É uma batalha dura, brutal, por um lugar no grid, uma luta por espaço. E com tudo isso na mesa, a grande pergunta que fica é, depois de viver um auge assim tão particular, será que é possível ter um novo começo de verdade? A história da Fórmula 1 mostra que isso é muito, mas muito raro. É bem difícil você sair do centro do palco e depois conseguir um novo papel de destaque. A maioria que tenta, aos poucos, vai sumindo. Então, fica essa questão no ar. A Fórmula 1 é um mundo que adora uma novidade, que está sempre caçando o próximo grande talento.
Será que nesse mundo tem espaço para reescrever a história de alguém que já esteve lá no topo, mas não como o personagem principal? E talvez a reflexão final seja essa. Valtteri Bottas provou que merece estar na Fórmula 1. Mas agora ele enfrenta o desafio mais cruel de todos: continuar relevante sem estar no topo. Porque nesse esporte, o fim de um ciclo, por mais vitorioso que seja, nem sempre quer dizer um novo começo. Às vezes, é só o fim.